Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a última parte do aplicativo Controle de Tarefas. Se você não viu as partes 1, 2, 3, 4 e 5, vai aqui na descrição do vídeo que você vê as outras partes, ok? E também na descrição do vídeo tem o app completo para você fazer o download. Vamos programar? Na aula passada, a gente fez o método atualizar tarefa, onde a gente clica e atualiza então a tarefa, utilizando o método update. Na aula de hoje, a gente vai fazer o método remover tarefa, que vai ser no toque longo do Recycler View, ok? Para poder remover uma tarefa, a gente vai aqui no On Item Click, que algumas aulas atrás a gente criou esse método e colocou um log aqui. No caso, a gente vai tirar esse log e vai ser dentro desse método que a gente vai programar a remoção da tarefa. Para remover uma tarefa, é muito importante que a gente crie uma caixa de diálogo de alerta perguntando para o usuário se ele realmente deseja remover aquela tarefa para que ele não remova por engano. Para isso, então, a gente vai utilizar um alert dialog. Alert dialog.builder. A gente precisa dar um nome para ele, eu vou chamar de dialog. Vai receber new alert dialog builder. Com isso, então, a gente cria uma caixa de diálogo quando o usuário tocar e segurar apertado em cima de um dos itens da tarefa. O que a gente precisa passar aqui como parâmetro é o contexto, que no caso é mainActivity.this. Agora aqui embaixo eu vou configurar o título e a mensagem, então, configuração do título e da mensagem do alert. Para configurar o título, eu digito dialog, que foi o nome que eu dei para minha caixinha de diálogo, .setTitle. E aqui eu coloco um título para ela. Eu vou colocar confirmar exclusão. Em seguida, para colocar uma mensagem, eu coloco, então, o dialog.setMessage. Aqui a gente coloca uma mensagem para o usuário entender na onde ele precisa clicar. Então, deseja excluir a tarefa. Agora eu vou colocar 2 pontos e vou colocar qual tarefa, então, ele vai excluir. Eu vou precisar colocar a descrição, né, da tarefa que ele selecionou. Só que eu não criei ainda. Então, eu vou lá em cima, vou criar um novo atributo, que eu vou colocar private tarefa, e vou chamar de tarefa selecionada. Ok? Agora, aqui embaixo, então, dentro, né, do onLongItemClick, eu vou recuperar, então, recuperar a tarefa para deletar. Como que eu recupero a tarefa que o usuário selecionou? Eu vou colocar, então, tarefa selecionada, recebe, lista tarefas.get, e aqui como parâmetro eu vou passar essa posição que eu tenho aqui, o position. Aqui dessa forma, então, eu tenho recuperada a tarefa que o usuário selecionou e armazenada aqui dentro do tarefa selecionada. Então, aqui eu vou colocar tarefa selecionada, ponto, get nome tarefa, porque eu quero que ele exiba, então, para mim, o nome da tarefa, e não o ID, por exemplo. E agora aqui, por fim, eu coloco um espaço, ponto de interrogação. Então, a mensagem vai ficar, deseja excluir a tarefa, 2 pontos, descrição da tarefa dele e o ponto de interrogação no final. Fora isso, além, né, do setTitle e do setMessage, a caixa de diálogo, o Alert Dialog, ela tem mais 2 botões,
que é o set positive button e o set negative button. Eu vou configurar estes botões agora. Então, eu vou começar pelo positive. Vou colocar dialog.set positive button. Então, aqui, ponto vírgula no final, o texto desse botão vai ser sim, para ele excluir, então, a tarefa. Agora, se ele quiser realmente excluir, vou colocar o sim, vírgula, agora, se ele quiser realmente excluir, então, eu vou chamar o new on dialog interface. Já é essa a primeira opção, vou dar um enter. Então, aqui no caso, é o clique no botão sim, aqui dentro. Eu vou configurar depois o sim, né, o excluir. Porém, eu também já posso configurar aqui o set negative button. Então, eu coloco o dialog.set negative button. Aqui dentro do set negative button, eu passo não, então, que é o que vai aparecer no botão para ele não excluir. E eu vou colocar aqui também new on dialog interface. Então, aqui eu posso colocar o que vai acontecer caso o usuário clique no não. E aqui em cima, o que vai acontecer caso o usuário clique no sim. Então, o nosso Alert Dialog está configurado. Agora, a gente precisa, então, configurar as ações do clique sim e não. Na verdade, o Negative Button, eu não quero que ele faça nada quando ele clique no não, né? Se ele clicar no sim, vai excluir a tarefa, e se o usuário clicar no não, ele vai simplesmente fechar a caixa de diálogo, não excluir a tarefa e não fazer nada. Então, eu não preciso de nenhum desses parâmetros, né? Você iria precisar, caso você quisesse, configurar o seu botão não, né? O Negative Button, para fazer qualquer outra coisa. No caso, como eu não quero que ele faça nada, então eu vou simplesmente passar como parâmetro aqui null. Em seguida, para terminar de configurar nossa dialog, eu preciso, então, exibir a dialog. Para isso, então, eu vou colocar o dialog.create para ele criar e o dialog.show. Agora sim, a gente terminou de configurar a nossa dialog. Por enquanto, então, a gente não está fazendo nenhuma ação para o sim, porém, vou executar o app para você ver como está ficando. Nesse caso, a gente já configurou para aparecer o Alert Dialog quando o usuário segurar apertado no item da lista. Vamos executar? App rodando, então, se for apenas um toque, ele abre a edição da tarefa, como a gente tinha configurado na aula anterior. Porém, agora, se eu tocar e segurar apertado, olha só, este daqui é um dialog, então, né? O não faz nada e, por enquanto, o sim também não faz nada, ok? Mas ele exibe, olha só, se eu clicar em teste novo, segurar apertado, ele já exibe para mim o nome da tarefa que eu estou selecionando. Tentar aqui com essa daqui, ó, minha tarefa 2, certo? Então, ele já exibe a tarefa que eu estou selecionando e já abre o Alert Dialog quando eu toco e seguro apertado. Agora, a gente vai configurar a ação do botão sim, que é a exclusão da tarefa. Então, isso a gente vai configurar dentro aqui, ó, do dialog.set positive button, no item onClick, né? Ou seja, no toque no botão sim. Aqui dentro, a gente vai, para poder excluir, precisamos colocar, né, uma instância da tarefa DAO, que eu vou chamar de tarefa DAO mesmo, igual a new tarefa DAO. E aqui eu vou passar como parâmetro o get application context. Agora aqui eu vou verificar se é possível deletar essa tarefa. Então eu vou colocar um if, né, vou colocar tarefa DAO ponto deletar, um método que eu tenho, então, que a gente criou lá na tarefa DAO, a gente ainda não configurou ele, mas logo a gente já vai configurar, já vou chamar esse método aqui. Então, aqui eu vou colocar tarefa selecionada, certo? Então, o meu método da tarefa DAO, o método, deixa eu achar ele aqui, ó, o método deletar, tá vendo? Ele retorna um false, por enquanto, eu vou colocar true, e aqui dentro, então, que eu vou fazer
toda a deleção. Então, eu já coloquei ele aqui dentro de um if, porque eu sei que ele vai me retornar true ou false, né? Eu vou configurar aqui o método para retornar true ou false. True se ele conseguir deletar e false se ele não conseguir. Então, por isso aqui eu já coloquei ele dentro de um if, certo? Se true, ou seja, se ele deletar, ok? Então, agora vamos configurar aqui. Só que antes disso, eu já vou fazer aqui o else, então, se ele não deletar, né, eu já vou deixar configurado aqui que vai ser um toast, certo? Então, toast.makeText, passo o parâmetro getApplicationContext, o segundo vai ser a mensagem do toast, que eu vou colocar erro ao excluir a tarefa, em seguida, toast, ponto length short, ponto show, certo? Então, ele, se entrar aqui no else, erro ao excluir a tarefa. Bom, se ele conseguir excluir, ele também vai ser uma mensagem, então eu vou selecionar esse toast, dar Ctrl C e colar aqui dentro do if, e vou trocar esse erro por sucesso. No caso, em todo caso, ele vai exibir uma mensagem, erro ao excluir a tarefa, ou sucesso, caso ele realmente exclua. Bom, agora sim, né, a gente vai criar o nosso método aqui. Ele vai ser muito parecido com o atualizar, então eu vou selecionar aqui o try-catch, Ctrl C, vou colar aqui dentro, tá? Ele vai ser muito parecido, porém, eu vou fazer do zero. Então, eu vou tirar isso daqui. Aqui, eu vou colocar tarefa removida e aqui, erro ao remover. Aqui, então, a gente vai utilizar o escreve. Esse mesmo escreve que a gente utilizou aqui. Só relembrando, esse escreve está recebendo, então, o db.getWriteTable database que a gente utiliza para escrever. O ler, então, a gente utilizou apenas para ler a tabela, ok? Então, aqui eu vou colocar o escreve, ponto, delete. O primeiro parâmetro é o que a gente quer deletar. Então, a mesma coisa, dbHelper, ponto, tabela tarefas. A mesma coisa que a gente já tinha feito aqui na aula anterior, no update, ok? Então, agora, o parâmetro seguinte é a cláusula where, que eu vou colocar id igual ao ponto de interrogação, do mesmo jeito que eu tinha colocado no atualizar. E o parâmetro seguinte é o argumento que a gente quer passar, ok? A gente já sabe que aqui precisa ser um array, então eu vou criar esse array aqui. Desculpa, dentro do try mesmo, eu vou colocar um array de string, que eu vou chamar de args. E aqui, então, eu vou colocar o tarefa.getID. Aqui eu recupero o ID. Ele está reclamando porque eu preciso fazer uma conversão para string, ok? E aqui, então, eu passo esse args. É muito parecido, então, com o atualizar que a gente já fez. A única coisa é que, no caso do delete, a gente não precisa do content values, que, no caso, é o que a gente vai alterar. Agora, a gente pode voltar aqui para o main activity. Tem um detalhe que, quando a gente deleta uma tarefa, a gente precisa recarregar a lista de tarefas para que a tarefa deletada não fique ali na lista, ok? Então, eu vou chamar aqui o método carregar lista de tarefas. Vamos ver agora, então, se isso deu certo. Eu vou executar o app mais uma vez. Vou clicar numa tarefa, segurar apertado, vou clicar em sim. Perceba, então, sucesso ao excluir tarefa e a tarefa some daqui, ok?